A Bíblia é uma coleção de textos sagrados para o cristianismo e o judaísmo. Sua origem é complexa e multifacetada, com diferentes partes sendo escritas ao longo de séculos por diversos autores em diferentes culturas e contextos. A Bíblia hebraica, ou Tanakh, compreende a parte conhecida como Antigo Testamento na tradição cristã. Seus textos mais antigos datam de períodos que remontam a milhares de anos antes de Cristo. Muitas dessas histórias e tradições eram transmitidas oralmente antes de serem registradas por escrito. Eventualmente, muitos desses relatos foram registrados por escrito em diferentes formas, incluindo inscrições em tabuletas de argila, papiros e pergaminhos. O desenvolvimento da escrita alfabética, como o alfabeto fenício, facilitou a produção e a preservação dos textos. Isso levou à escrita de livros como Gênesis, Êxodo e os primeiros profetas do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma coleção de livros escritos por diferentes autores em diferentes períodos e regiões do Antigo Oriente Próximo. As fontes literárias incluem histórias orais antigas, documentos religiosos, leis, profecias e hinos. O Pentateuco são os 5 primeiros livros, atribuídos tradicionalmente a Moisés. São uma parte central do Antigo Testamento. Eles incluem narrativas como a criação do mundo, a história dos patriarcas, a libertação do Egito e a entrega da lei no Monte Sinai. Os livros históricos são os que narram a história de Israel desde a conquista de Canaã até o exílio, como Josué, Juízes, Samuel, Reis, Esdras e Neemias. Os livros poéticos e sapienciais incluem Salmos, Provérbios, Jó, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Eles contêm poesia, sabedoria e reflexões sobre a vida e a fé. Os profetas são divididos em maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e menores, Oséias a Malaquias. Eles transmitiram mensagens de Deus ao povo de Israel, muitas vezes denunciando a injustiça e exortando ao arrependimento. Após o período de composição do Antigo Testamento e antes do surgimento do Novo Testamento, houve um intervalo de cerca de 400 anos, conhecido como a Era Intertestamentária. Durante esse tempo, os judeus continuaram a escrever textos religiosos e a desenvolver suas tradições. Essa era viu o estabelecimento de grupos religiosos como os fariseus, saduceus, essênios e outros, bem como a influência de impérios como o grego e o romano sobre a região. Os textos do Novo Testamento foram escritos em grego e refletem o contexto religioso, cultural e político do mundo mediterrâneo do primeiro século. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João relatam a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Os Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, narra os eventos após a ascensão de Jesus e o início da Igreja cristã. As epístolas são cartas escritas por apóstolos como Paulo, Pedro, João e outros para comunidades cristãs ou indivíduos. O Apocalipse, escrito por João, oferece visões apocalípticas e profecias sobre o fim dos tempos. A Bíblia foi composta ao longo de um período de séculos e foi influenciada por uma variedade de fatores, incluindo tradições orais, documentos escritos anteriores, experiências históricas e contextos culturais. Ela foi compilada e canonizada ao longo do tempo pela comunidade religiosa judaica e, posteriormente, pelos primeiros cristãos. A interpretação e compreensão da Bíblia continuam a ser objetos de estudo e debate entre teólogos, acadêmicos e fiéis. A composição do Antigo Testamento foi um processo gradual ao longo de muitos séculos. Muitos dos livros foram escritos inicialmente em hebraico, com exceção de algumas partes de Daniel e Esdras, que foram escritas em aramaico. O período de composição vai desde aproximadamente o 2º milênio antes de Cristo até o século II antes de Cristo.
Os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné, a língua comum do Império Romano, no primeiro século depois de Cristo. Os evangelhos e as epístolas foram escritos principalmente entre os anos 50 e 100 depois de Cristo, com base em tradições orais e escritas anteriores. A canonização dos textos bíblicos foi um processo gradual que ocorreu ao longo de vários séculos. Diferentes comunidades cristãs reconheceram e aceitaram diferentes coleções de livros como parte da Bíblia. Ao longo dos séculos, a Bíblia foi um dos livros mais traduzidos e distribuídos do mundo. A Bíblia foi traduzida para muitas línguas ao longo dos séculos, facilitando sua disseminação e compreensão por diferentes culturas e povos. As traduções mais antigas incluem a Septuaginta em grego para o Antigo Testamento e a Vulgata em latim para o Novo Testamento. A disseminação dos manuscritos bíblicos ao longo da história envolveu copistas e escribas que reproduziam os textos manualmente, o que levou à variação textual em alguns casos. A crítica textual é o estudo acadêmico dos manuscritos bíblicos para determinar o texto original. O surgimento da imprensa no século XV facilitou a produção em massa de Bíblias e ajudou a padronizar o texto em diferentes idiomas. A formação do cânon bíblico foi um processo gradual que ocorreu ao longo de séculos. A seleção dos livros que compõem a Bíblia foi influenciada por fatores como autoridade apostólica, uso litúrgico, ortodoxia doutrinária e aceitação pela comunidade cristã. O cânon hebraico do Antigo Testamento foi amplamente estabelecido por volta do primeiro século depois de Cristo, para os judeus. O cânon cristão do Novo Testamento foi formalizado em concílios e através de consenso gradual ao longo dos primeiros séculos do cristianismo. Diferentes tradições cristãs têm cânones ligeiramente diferentes. Por exemplo, a Igreja Católica inclui livros adicionais no Antigo Testamento que não são encontrados no cânon hebraico. A compreensão da Bíblia também requer um entendimento do contexto histórico e cultural no qual os textos foram escritos. Isso inclui a compreensão das práticas religiosas, sociais, políticas e econômicas das civilizações antigas do Oriente Próximo. Muitos dos eventos descritos na Bíblia estão enraizados em contextos históricos específicos, como o período do Egito Antigo, o exílio babilônico, a dominação persa, a ocupação romana e a expansão do Império Romano. A Bíblia é um texto complexo que tem sido objeto de interpretação e exegese ao longo dos séculos. A hermenêutica é o estudo das técnicas e princípios de interpretação bíblica. Existem várias abordagens hermenêuticas, incluindo a interpretação literal, alegórica, histórico-crítica, teológica e moral. Cada abordagem enfatiza diferentes aspectos da interpretação, como o contexto histórico, as intenções do autor, a mensagem espiritual e a aplicação prática. A Bíblia teve um impacto profundo e duradouro na história, cultura e sociedade em todo o mundo. Ela influenciou a arte, a literatura, a música, a política, a ética e a moralidade ao longo dos séculos. Além disso, a Bíblia é uma fonte central de fé e prática para bilhões de pessoas ao redor do mundo, tanto para judeus quanto para cristãos. Ela continua a ser uma fonte de inspiração, orientação espiritual e esperança para muitos. A Bíblia é um objeto de estudo acadêmico em uma variedade de disciplinas, incluindo teologia, estudos religiosos, história, arqueologia, literatura e ciências sociais. Os acadêmicos aplicam métodos críticos e interdisciplinares para entender os textos bíblicos em seus contextos originais e contemporâneos. A pesquisa acadêmica sobre a Bíblia inclui estudos sobre autoria, datação, composição, gênero literário, fontes, tradução, transmissão textual, recepção e impacto cultural.